gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Softball Não. Finalmente de volta para os horários normais, hoje aí, essa manhã de sábado. Nós temos agora aqui em Natal 29 graus, com sensação térmica de 32 graus. Para nossa sorte, tem bastante vento aí para aliviar um pouco essa carga, pelo menos na sombra. Quem está aí à sombra sente como 30 graus, esses 32 para quem está fora. Bom, hoje então chegando com esse tema sobre o Brasil e a fila da vacina. A gente começa a ver uma luz no fim do túnel aí dessa triste pandemia que nos assola aqui no Brasil especificamente, ou pelo menos desde que se sabe, desde março. E a gente enfrenta aí ainda casos diários crescentes, mortes, hospitais agora voltando a lotar, né? Tem toda uma crise econômica que isso gera também, uma queda de renda, de salário, de tudo no mundo, não é exclusividade nossa, né? E a gente começou a ter uma esperança de vacina nesse meio termo e agora a gente foi surpreendido então com o Reino Unido autorizando a primeira vacina do mundo, a vacina da Pfizer e da BioNTech, que é uma vacina baseada num mensageiro RNA que ataca pela primeira vez nesses coronavírus. Quem sabe a gente não pode ter uma evolução para todos os coronavírus daqui para frente, até para a influenza. É a primeira vez então que se tem esse tipo de vacina, a perspectiva é muito boa. E é uma vacina então do mensageiro do RNA. E, como eu disse, foi a primeira a ser autorizada, deve começar já na próxima semana a ser aplicada no Reino Unido. Uma notícia maravilhosa para o mundo, né? Uma vacina que, pelo menos os estudos que já foram até encerrados da fase 3, não tem ainda todos os dados completos, mas já mostram uma eficácia de 95%, né? Quer dizer, de a cada 100 pessoas inoculadas, 95 vão desenvolver de fato anticorpos para impedir pelo menos que a doença seja grave, né? A gente ainda não sabe se vai impedir totalmente a doença. Se impedir totalmente, melhor ainda, a chance da gente erradicar essa desgraça aumenta. Mas o que assusta na verdade é essa corrida que já era desigual e a gente achava que o Brasil ia estar pelo menos inserido ali no grupo intermediário. Obviamente não iria dar para brigar com Estados Unidos, China e a Europa, mas pelo menos num grupo ali intermediário. Mas assusta, né? Porque a Pfizer não tem acordo ainda com o governo brasileiro. Aliás, o ministro da Saúde até falou que praticamente só não disse o nome da vacina da Pfizer e da BioNTech, mas já anunciou que estava descartado vacina que não tivesse a estocagem aí entre 2 e 8 graus Celsius. E a gente já ouviu muito falar que essa vacina especificamente, ela precisa de menos 70. É uma temperatura negativa muito baixa, né? Menos 70 para conservação, e aí a gente precisaria de outros freezers e não sei o quê. E o Brasil estaria então descartando isso. Mas aí a gente começou a ver umas movimentações de outros países na busca por essa vacina. E saiu aí uma reportagem, acho que foi ontem, na Folha. Eu só acessei, só consegui acessar completa mesmo hoje, mas tenho a impressão que foi na edição impressa de ontem que saiu na Folha, já dizendo que a Pfizer já vendeu aqui para a América Latina, e aí o Brasil está incluso na América Latina, mas não nessa compra, 60 milhões de doses. Ora, 60 milhões de doses são 30 milhões de pessoas, porque essa vacina, para ter a eficácia, ela precisa de 2 doses. Se eu salvo engano, é 1 mês de diferença, ou 3 semanas, entre a primeira e a segunda. Então, você compra 60 milhões, você imuniza 30 milhões. E a Pfizer então anunciou que vendeu 60 milhões para a América Latina. A produção dela para 2020 e 2021, por exemplo, já estaria negociada algo em torno aí de 85%, isso considerando
uma compra extra, porque os Estados Unidos já compraram 100 milhões de doses, quer dizer, conseguem imunizar 50 milhões de pessoas, já estão discutindo começar isso agora em dezembro, mas isso envolve uma possibilidade de compra extra pelos Estados Unidos de 500 milhões de doses, quer dizer, imunizaria aí mais 250 milhões de pessoas. Então, considerando essa compra extra, que está praticamente fechada, a Pfizer já teria negociado sua produção 85%. Ou seja, o espaço para um país como o Brasil, que deveria estar comprando essa vacina também, começa a se fechar. Daqui a pouco vai querer e não vai poder, né? E para dar aqui os números dessa compra, a União Europeia já adquiriu 300 milhões dessa vacina da Pfizer, o Reino Unido 40 milhões, o Japão 120 milhões. Como eu disse, os Estados Unidos adquiriram 100, mas com a reserva de mais 500. A América Latina, e aí quem nessa América Latina? Eu vou dizer logo a quantia, 59,4 milhões. Mas quem? México, Chile, Peru, Costa Rica e Equador. Olha a situação. É preciso enxergar urgentemente que sem controle da Covid, não há economia que se recupere. De alguma forma a gente entendeu, e não é só nós brasileiros não, né? O mundo inteiro, o ser humano entendeu que depois que usou máscara, ficou confinado em casa aí 2, 3 meses, pronto, tá resolvido, agora pode voltar ao normal, e a gente tá vendo um aumento dos casos, numa aceleração até maior do que no início da pandemia. E só vai haver recuperação econômica quando parar de entupir hospital, de gente morrer, porque aí sim a gente vai poder ter abertura total e correta do comércio, as pessoas vão poder trabalhar sem medo de morrer, vão parar de ter medo de gastar achando que vão ter um gasto com saúde grande à frente. Tem todo um lado psicológico aí de uma pandemia, de uma doença em geral, mas de uma pandemia principalmente. Então não há economia que não se recupere, que não seja controlando a pandemia que a aflige. A China vem mostrando isso bem, que é a única que está se recuperando mesmo a contento nessa balada, né? Aí por que eu estou dizendo isso? Porque a Pfizer, sabendo que o Brasil anda dizendo que não tem condição, porque não tem os FIIs, ela já disse que tem, ela já desenvolveu. Ora, não esqueçamos que esses laboratórios são privados, né? E eles não iam nunca produzir um produto que não tivesse como vender. Não fazia sentido. Então, ela produziu uma caixa que permite o armazenamento dessa vacina em gelo seco. E a temperatura nesse gelo seco fica lá em torno de menos 75, quer dizer, até mais frio do que é necessário, por 15 dias. E esse período ele é mais do que suficiente para levar essa vacina para os rincões aí do Brasil. Mas depois desses 15 dias nesse gelo seco, ela ainda aguenta na geladeira comum, essa que o Ministério da Saúde já utiliza no SUS, né, para vacina em geral. Ela aguenta 5 dias nessa geladeira. Então, não há motivos para não comprar essa vacina da Pfizer, para conseguir, enfim, inocular essa população o mais rápido possível, né? Por exemplo, São Paulo já até disse que com a Coronavac vai conseguir 70% da população, né? Porque adquiriu 60 milhões de unidades, mas isso também é mais para frente. Cientistas brasileiros também já disseram que essa questão da temperatura não deveria ser uma barreira. A Folha de São Paulo, como eu disse, trouxe lá o professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um especialista em criogenia, Milon Tumeleiro, que nome, né? Essa criogenia é a área da física que estuda os fenômenos de baixas temperaturas. E essas baixas temperaturas entendam até menos 200 graus Celsius. E esse especialista, então, disse, abre aspas, é possível buscarmos soluções simples e rápidas para tentar não excluir as vacinas da Pfizer e da Moderna. Sim, porque a da Moderna também tem esse problema, embora uma temperatura mais alta, menos 20. Mas isso dependeria do interesse das instituições que teriam que conversar entre si. Do ponto de vista da física, é algo relativamente simples de ser feito.
Fecha aspas, né? Ele afirmou lá à Folha que já existe uma rede de laboratórios de criogenia nas universidades públicas do Brasil, que o governo federal poderia acionar esses pesquisadores para criar soluções e fornecer insumos como gelo seco e nitrogênio líquido, que são utilizados para conservar materiais em temperaturas muito baixas. Abre aspas de novo para ele. Meu laboratório, voltado para fornecer insumos para outras unidades da universidade, está praticamente parado no momento. Fecha aspas. Claro, né? Não está tendo nem aula, então a gente tem uma capacidade aí ociosa, esperando para ser utilizada e que deve ser utilizada. Não sei porque o governo brasileiro está dormindo. Especialistas de saúde pública e coletiva também falam que não vai ser apenas um tipo de vacina que vai resolver. São necessários vários tipos diferentes e aí, como eu disse, essas duas, da Moderna, da Pfizer, são novas, que usam mRNA. As outras, Oxford, não sei o que, são as que uma dose apenas são usadas, né, com vírus ou parte do vírus, que é o esquema antigo de vacinação. Então, eles dizem que são vários tipos que são necessários para barrar, porque às vezes um tipo funciona melhor num grupo da população, outro tipo funciona melhor em outro grupo. E diz que então não há motivo para descartar qualquer vacina que mostre potencial, como é o caso dessa da Pfizer, que já mostrou 95% de eficácia. Bom, falando então que a nossa vacinação deve começar em março, né, que o governo falou aí, e mais um grupo muito restrito, né, profissionais de saúde, pessoas com mais de 75 anos, e indígenas e também pessoas com mais de 60 que vivem em asilos ou instituições psiquiátricas. Para se ter uma ideia, só as pessoas com mais de 75 anos já equivalem a 13 milhões, segundo o IBGE, 6% da população. E se você for avançando, isso só para falar das idades, não das outras categorias. A segunda fase, entre 60 e 74 anos, são 22 milhões. Então, nós não temos ainda doses suficientes para isso. Até uma outra especialista, Maísa Cairala, que é presidente da Comissão Imunizante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, disse, aspas, a questão é que não vai ter vacina da Covid para todo mundo. É possível que num primeiro momento nem vai dar para os 75 anos ou mais. A vacina de pneumonia, um exemplo, né? Teria que ser para todo idoso e não é. Só tem para aqueles do grupo de risco. E todo idoso é grupo de risco. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente está atrasado, o Ministério da Saúde disse que nesse fim dessa semana agora, nem sei se fez ou não, é que ia começar a publicar o edital para ser lançado, né, da compra de 340 milhões de seringas e agulhas para essa vacinação. 300 milhões seriam só aqui no Brasil, o restante no exterior. Olha o atraso da coisa. O mundo todo já estocando essas seringas e agora que a gente vai lançar um edital para isso. Então é impressionante como o Brasil vai ficando para trás. Depois não vai poder reclamar. Olha, México, Chile, Costa Rica, Equador vão começar a vacinar antes da gente. E o Brasil aí paradinho, né? Para vocês terem uma ideia, o esquema de vacinação de Reino Unido, Alemanha, Itália vai começar até janeiro, no máximo. E México e Argentina já estão entrando no planejamento para também iniciar a vacinação até janeiro. O Brasil está dormindo em berço esplêndido, pensando que só vai vacinar lá para março. Depois, gente, não dá para reclamar que a economia não está se recuperando, que o Brasil está atrasado em relação aos outros países do mundo. A chance está aí, essa é a hora de investir. Se não controlar a pandemia, não tem economia que se recupere como se deve esperar, né? Então, é preciso abrir o olho, é preciso pressionar o governo para que também doses da Pfizer sejam adquiridas, para que a gente comece a ter imunização aí contra a Covid já agora entre dezembro e janeiro. Dificilmente em dezembro, mas pelo menos em janeiro, porque esperar para março a gente vai viver realmente toda a segunda onda, com todo o número de mortes, para depois tomar uma atitude, quando todos os nossos principais rivais, digamos assim, econômicos, já estão se movendo nesse sentido. É isso. Renovo o convite para sábado que vem, 10 da manhã, sobre outros assuntos. E amanhã, domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá.